Estamos de volta, pessoal. Nosso terceiro bloco começando aqui no nosso programa A Mesa com o Pai. E vem a nossa live no Facebook já no ar, é isso aí. Então você pode ir para o Facebook, na página Karen A Mesa com o Pai, para acompanhar a nossa ministração, a reflexão da Palavra de Deus. Bom, você que gosta aí de anotar, então corre lá, pega sua Bíblia, seu caderninho, sua caneta. Enquanto isso, vou mandar um beijo aqui para Tati, da loja Tatiane Moreira, calçados femininos, que traz aqui para Adamantina uma linha maravilhosa, né, de fabricação própria, marca própria. Gente, vocês não acreditam o que tem naquele site, é coisa de louco, uma variedade incrível. Você consegue fazer compras pelo site. Você que me ouve aí fora daqui de Adamantina, tá longe, dá uma olhadinha no que tem na Tatiane Moreira. São sapatos maravilhosos, de muita qualidade. O conforto é inexplicável, você tem que usar para saber, demais mesmo. E a loja aqui em Adamantina fica na Alameda Navarro de Andrade, no 467, o telefone 996880283. A Tati também trabalha com bolsas e acessórios femininos. E também um beijão pra Débora, né? Falei que no primeiro bloco que vocês iam ver a live aí, como tá picadinho meu cabelo, ó. Picadinho, ó. Fui lá na Débora Balbino, cabeleireira linda. E trabalha com coloração. Ela tem, gente, toda a formação acadêmica para isso. A menina entende, hein? Entende mesmo. Muito boa para penteados e tudo. Enfim, a Débora é mão de fada. O salão fica ali na rua Antônio Schmidt Vilela, no 699, e o telefone é o 996165898. Bom, aqui já tem a minha mãe coruja na live, minha tia coruja, tia Li, beijos. Tenho muita saudade de vocês, viu? Um beijão para Rosiane também, que está aqui assistindo a gente. E vamos começar, já deu tempo? Já pegou o seu caderninho, sua Bíblia, sua caneta? Então vamos lá. A gente vai fazer hoje uma reflexão com esse nome estranho que você está vendo aí na tarja, GPS de Deus. GPS de Deus, olha só. E o nosso texto está em Romanos 8, no versículo 28. Romanos, gente, é uma carta de Paulo, tá lá no Novo Testamento. Então você vai passar os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, e vai encontrar Atos e Romanos. Capítulo 8, versículo 28 fala assim, ó: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bom, então por que GPS de Deus, né? Olha só, todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tá, esse é o versículo. E aí esse tema estranho do GPS. Por quê? Pensa bem, olha só, se você coloca lá um destino no GPS, ele vai te dar uma rota, certo? O GPS vai te dar uma rota ali, um caminho para você seguir. Mas não tem hora que você se perde, né? Parece que aquela mulherzinha do GPS fala um negócio que não tem nada a ver. Aí você não... A Cleide tá aqui, ó. A Cleide já deve ter contrariado o GPS umas 300 vezes. Parece que você fala assim, não sei, eu acho que eu não vou nessa, não. Eu não vou seguir esse conselho. Ela tá mandando ir pra direita, eu não vou. Eu vou pra esquerda, eu vou reto. E aí, às vezes, a gente não obedece a rota do GPS, né? A vozinha da mulherzinha lá. E... às vezes é por um engano, né? Parece que o desenho não estava tão claro ali, sei lá, aquelas rotatórias loucas, ela fala, saia na terceira saída. E daí você não contou direito as saídas e saiu na saída errada. Ó, eu já vi que a Cleide errou na saída da rotatória, porque ela tá tendo crise de riso aqui. Então, o que acontece? Às vezes a gente erra a rota por um engano,
né? O caminho por um engano. Às vezes é por displicência mesmo. Você fala, eu não vou não. Eu não vou embarcar nessa não. Ixi, vou pro outro lado. Às vezes é uma confusão. Você só se atrapalhou, né? E aí, quando a gente fala para Deus o destino que a gente quer, Deus também traça um caminho, uma rota a seguir, né? E às vezes a gente não segue a orientação, né? A gente não segue a orientação, pega o caminho errado, às vezes a gente pega atalho, né? Mas o GPS de Deus sempre recalcula a rota. Não aparece ali no seu GPS recalculando rota, né? Quando você erra ali no GPS mesmo, aparece assim, recalculando rota. E daí ela dá um outro caminho para você chegar naquele destino. E Deus, ele faz mais ou menos isso. Quando você erra, quando você cai, quando você peca, quando você se engana, quando você está confuso, né? Deus recalcula a rota. Por quê? Porque esse versículo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o Senhor sempre vai trabalhar de modo a te levar ao seu objetivo, ao seu destino. Então, qual é o destino daqueles que amam a Deus? O destino é o céu, é a nossa morada eterna, né? Mas, às vezes, no caminho, para a gente chegar até lá, a gente comete uns erros. A gente comete uns enganos. E é aí que o Senhor recalcula a rota. É aí que o Senhor vai e traça um novo plano, um novo caminho para não te deixar perdido, para não te deixar confundido, para não te deixar enganado. Então o Senhor faz isso, Ele recalcula, Ele refaz o trajeto para te trazer de volta para o alvo, te trazer de volta para o prumo ali, para o caminho certo, né? Então, muitas vezes, quando nós estamos enganados, a gente precisa prestar atenção. Quando nós estamos confusos, perdidos mesmo, fala, Senhor, parece que eu estava indo tão bem, mas eu me perdi. Para onde eu devo ir agora? Pergunta para Deus, o Senhor recalculou a rota? Para onde eu vou? Né? E pede a orientação desse GPS de Deus. Porque o destino final no GPS de Deus é a salvação, é o que Ele planejou para todos nós. Quando Deus, na sua imensa, insondável, infinita, incomparável bondade e graça, permite que Jesus seja entregue como uma oferta de sacrifício no nosso lugar, o que Ele fez foi traçar um plano, um destino, para que todos nós pudéssemos morar no céu com Ele por toda a eternidade. E a partir daí a gente precisa saber que caminho é esse, que trajeto é esse para chegar a esse destino, né? E o caminho é passar pelo sacrifício de Jesus, é passar pela cruz, pelo entendimento da cruz que me faz aceitar aquele sangue, né, ofertado por mim, para que as minhas transgressões, os meus pecados, os meus erros fossem encobertos pelo sangue santo e precioso de Jesus e eu pudesse seguir esse caminho traçado no GPS de Deus. Então, a gente vê que às vezes, mesmo quando ia dar errado, Deus faz alguma coisa para dar certo. E são esses exemplos que eu quero trazer aqui hoje para você. Exemplos de coisas que tinha tudo para dar errado, mas o Senhor recalculou a rota e aí deu certo, tá? Então vamos ver aqui, olha, o texto que fala do encontro entre o profeta Elias e a viúva de Sarepta. É um texto muito lindo que está no primeiro livro dos Reis, então está em primeiro dos Reis, é Velho Testamento, né? São 2 livros dos Reis, nós temos aqui no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17,
A partir do versículo 8, a gente tem esse encontro do profeta Elias com a viúva de Sarepta. E é muito interessante porque o profeta estava fugindo, saindo ali da sua perseguidora, né? Porque o profeta tinha liberado uma palavra, né, contra o rei Acabe, e Jezabel decide persegui-lo. Então o profeta sai ali e ele fica um tempo escondido, né, junto ao ribeiro, e ele é alimentado milagrosamente por pássaros, por corvos, né, que levam para ele pão e carne, e ele bebia água do ribeiro. Então Deus foi sustentando aquele homem, e quando passou o tempo, como ele tinha profetizado uma seca, passou um tempo, o ribeiro secou e ele teve que sair dali. Então Deus manda que ele vá até Sarepta, né, e se encontre ali com uma mulher viúva para sustentá-lo. E nessa passagem, né, nesse texto, a gente vê que Deus faz umas coisas que ninguém faria, usa quem ninguém usaria, né? A maravilha de Deus é realmente agir no plano do improvável, no plano do impossível. Tudo aquilo que é provável, tudo aquilo que é possível, nós podemos agir, né? Está ao nosso alcance, é nossa obrigação fazer com diligência, com zelo, o que está ao nosso alcance. Mas aquilo que é improvável, aquilo que é impossível, é o agir do Senhor. E Deus manda Elias a Sarepta, uma viúva, e é no mínimo muito estranho, porque ele mandou Elias a uma viúva extremamente pobre, né? No encontro deles, então, ele vai a Sarepta, e aí quando chega no versículo 10 ali, ele pede para a mulher viúva. Ela estava apanhando lenha, né? Ela estava catando lenha, e ele chama essa mulher e fala: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para que eu beba. E a resposta da mulher foi buscar, né, a água, e aí ele falou assim: traze-me também agora um bocado de pão na tua mão. E ela olhou para ele e falou: tão certo como vive o Senhor teu Deus, que eu não tenho nada, nem um bolo, senão somente um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Veja, eu apanhei aqui esses 2 cavacos, né, esses 2 pedaços de lenha. Vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Olha o plano. Que plano, hein? Nós vamos comer e morrer, né? Mas o que essa viúva não imaginava é que Deus estava recalculando a rota para ela. Deus estava recalculando o destino no GPS de Deus. O que a viúva de Sarepta não imaginava é que no plano ali que ela estava vendo com os seus olhos, contemplando circunstâncias, Deus estava recalculando a rota. Então, quando você chega naquela bifurcação da estrada, que você não sabe para onde ir, você acha que vai comer e morrer, o Senhor está recalculando a rota para você. Então aí o profeta olha para ela e diz assim: não temas, vai e faça isso, conforme você disse. Mas primeiro, separa para mim um bolo pequeno e traz aqui para fora. E depois você come, você e seu filho. E a mulher acho que fica pensando, né? Qual será uma receita de bolo que vai farinha e azeite? Eu, sinceramente, desconheço uma receita de bolo de farinha e azeite, mas devia ter lá em Israel alguma receita dessa, né? E ela fez o bolo. E ele fez uma promessa para ela. O profeta fez uma promessa: você vai, faz conforme você falou, né? Separa um pouco para mim, traz aqui, depois você e seu filho comem, porque
Diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor derrame chuva sobre a terra. Então essa mulher achava que ia morrer porque era tempos de seca, né? Mas o profeta vem e fala isso para ela: faça isso que não vai faltar para você. E ela foi e fez, ela obedeceu. Ela obedeceu e depois disso ela comeu, ela, sua casa, né, seu filho, o profeta também. E muitos dias eles foram alimentados e não acabou a farinha da panela e não acabou o azeite da botija, assim conforme a palavra que o Senhor tinha liberado através do profeta. Então veja, a rota foi recalculada, um novo caminho foi dado. Você vai pegar esses ingredientes e vai fazer um bolo para mim, vai trazer aqui, depois você vai comer. E aqui está dizendo que ela fez e foi e fez conforme a palavra que o profeta falou. Então o que ela fez, gente? Ela obedeceu o GPS. Ela obedeceu a orientação daquele trajeto que foi recalculado. E porque ela obedeceu o trajeto, ela chegou ao destino de provisão. Nesse momento era um destino de provisão que o Senhor tinha para a vida dela, que era o que ela necessitava. Para alguém que achava que ia fazer a última refeição e morrer, a rota recalculada levou a um destino de provisão. Mas foi necessário obedecer essa orientação para um novo trajeto, né? Então, ela conseguiu alcançar o destino, mas era improvável demais, não é? Deus mandar o profeta à casa da mulher mais pobre para ser sustentado, porque o versículo diz isso: vá à casa da viúva para que ela te sustente. Aí ele chega lá, a viúva fala que vai comer e morrer. Acho que o profeta olhou para Deus e falou assim: tô no endereço certo? Será que eu segui o GPS? Mas seguiu. E o que Deus queria com aquele trajeto, com aquela rota na vida de Elias, era abençoar a viúva, né? Então, às vezes, no nosso trajeto, quando a gente obedece à orientação do GPS de Deus, nós abençoamos pessoas. Às vezes, nós passamos aqui numa ruazinha para abençoar a vida de alguém que está ali morando sozinho, quietinho, e Deus planejou o nosso GPS para passar ali, para abençoar aquela pessoa, né? Então, não fique na sorte, né? Como muitas vezes a gente faz com o GPS. Ah, acho que não. Não confia na sua intuição, não. Quando o GPS é o GPS de Deus, obedece que é melhor, né? Obedece que dá certo. Porque você pode até pensar, mas parece que não é para esse lado, hein? Acho que eu não vou por aqui, não. Mas se o destino, o trajeto foi determinado por Deus, segue. Segue, porque muitas vezes aonde você acha que você não precisa passar é o lugar onde Deus vai te usar para abençoar alguém, né? E aí a gente tem outro exemplo quando você olha e fala assim: era para dar tudo errado, né? Era para dar tudo errado, que é quando os irmãos de José decidem vender José como escravo. Então, aquela história lá em Gênesis, né? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nós vemos ali uma das biografias mais lindas, a de José. Eu fico meio assim, será que eu prefiro a biografia de Jacó ou de José? De Jacó ou de José? Eu não consigo me decidir. Eu amo as duas histórias, né? E quando a gente vê ali a saga toda, né, da vida de José, ele é vendido por seus irmãos no capítulo 37 de Gênesis, porque ele era um sonhador, ele tinha visões, e nessas visões ele dizia que ele estaria, né, reinando, governando, ele estaria acima, ele seria uma autoridade sobre os seus irmãos, sobre o seu pai, sua mãe, e isso gerava muita intriga, muita inveja, muita contenda ali, uma família grande, né? Jacó tinha o pai aí
dos 12 patriarcas das tribos, né, de Israel. Então, uma família grande. Isso porque nem põe na conta as filhas mulheres, né? Então, você imagina a muvuca que era uma casa, né? A casa da gente, com 4, 5, às vezes já vira de perna pro ar. Você imagina o que é tudo isso, né? Bom, minha sogra, que tinha uma dúzia de irmãos, sabe bem. Enfim, então, para você ver como a história de José vai trazendo muitos percalços, ele é vendido como escravo pelos seus próprios irmãos no capítulo 37. Mas nesse trajeto todo, até a gente chegar em Gênesis, capítulo 50, tem muita coisa que acontece. Então, José chega vendido, é vendido e chega lá no Egito. Chega no Egito, ele vai trabalhar na casa de Potifar. Potifar está ali num cargo importante diante de Faraó. E tudo que José faz dá certo. Tudo que ele faz vai bem. Até que a esposa de Potifar acaba criando uma cilada para José. Ela se interessa por ele, mas ele é um homem muito fiel, né? E não quer, lógico, assediar a esposa do seu patrão. Ele foge do pecado, né? E ela arma uma cilada, acusa ele de tentativa, né? De abuso, e ele vai preso. E aí José fica preso, imagino eu que longos anos, né? E lá na prisão também tudo dá certo, tudo que ele faz dá certo lá na prisão, e o carcereiro resolve colocar ele de administrador da prisão. E lá ele revela 2 sonhos, interpreta os sonhos de 2 funcionários de Faraó, e conforme ele interpreta, acontece, um morre e o outro é restituído ao seu cargo. E aí ele pede para esse que foi restituído: olha, não esquece de mim, né? Fala de mim para o Faraó. Só que ele esquece, né? O copeiro esquece e José continua ali na prisão até que o Faraó tem um sonho. O Faraó tem um sonho, nenhum sábio consegue interpretar, ninguém consegue interpretar. E aí o copeiro lembra, fala: e lá na prisão tem um moço que sabe interpretar. E aí vai até lá, tira ele da prisão, ele interpreta o sonho, ele dá um conselho sobre como driblar ali, né, as realidades que virão através desse sonho, daquilo que está profetizado através dos sonhos. E então o Faraó se impressiona com a sabedoria, com a inteligência, com a destreza de José, porque Deus deu graça a José, sempre Deus dando graça. Então tá dando tudo errado, foi vendido, foi acusado, foi preso, foi esquecido, mas tudo que ele fazia dava certo, porque o tempo inteiro Deus foi recalculando a rota. Deus foi recalculando a rota na vida de José o tempo todo, mesmo em todas as adversidades. Por quê? Porque havia um propósito, havia um destino, né? E aí vem aquele tempo de seca muito grave, muito séria, que foi profetizado no sonho de Faraó, que foi avisado, né? E como José tinha dado uma estratégia de armazenamento, todos os povos da região iam ao Egito para comprar comida, porque todo mundo estava sofrendo de seca. Até que chega um dia em que os irmãos de José vão lá comprar comida. E chega lá, não reconhece que o governador do Egito é o seu próprio irmão. Então aquele menino vendido, acusado, preso, esquecido, se torna governador do Egito. Esse é o poder do GPS de Deus. É recalcular as rotas de maneira que o propósito seja cumprido, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus sempre vai fazer com que o propósito se cumpra, né? E esses irmãos não reconhecem que aquele governador poderoso é o José. E quando tem essa revelação, ficam desesperados, né?
Fala, ele deve estar com raiva da gente até hoje, com ódio da gente até hoje. Mas, gente, uma pessoa que se permite ministrar, uma pessoa que se permite tratar por Deus, uma pessoa que aprende a seguir a orientação do que foi determinado ali no GPS, essa pessoa, ela aprende a liberar o perdão, a liberar a vida daqueles que magoaram, que ofenderam, né? Então, o que no momento ali do desespero, né, em que esses irmãos falam, puxa, e agora? José faz uma declaração impactante. José olha para esses irmãos e fala, não, na verdade, gente, eu entendo qual foi o plano de Deus. Eu sei o que é que o GPS estava determinando. Eu sei o que é que o GPS de Deus tinha preparado para mim. Vocês não sabiam, mas eu sabia, né? Então, José ali, quando ele se revela aos seus irmãos, foi muito emocionante. Ele viu seu irmão caçula, filho da sua mãe, né? Porque esses irmãos eram filhos por parte de pai, mas por parte de mãe mesmo, José era irmão apenas de Benjamim, né? E aí ele se revela, eles choram muito, esse encontro é muito bonito, muito emocionante, né? E esses homens têm a oportunidade de avaliar o próprio trajeto que eles mesmos traçaram, né? Quando eles começam a olhar e ver o que eles fizeram de tão errado, de tão cruel, né? Vender o próprio irmão por causa de ciúme, por causa de inveja, né? Eles têm a chance de reavaliar o próprio trajeto. Então, quando você estiver sendo confrontado em alguma circunstância, aproveita para reavaliar o seu trajeto, né? Aproveita para avaliar aquilo que você tem feito, como tem sido a sua vida, né? O que você tem passado. Então, aproveita para isso. É muito importante a gente dar uma parada, né? Você não está entendendo o que está escrito na rota? Então, para e reprograma, espera reprogramar, né? Você para e vê tudo aquilo que você tem feito, né? E a passar a ver. No capítulo 50, então, de Gênesis, né? José fala para os irmãos dele, lá no versículo 20. No versículo 20, no capítulo 50, né? Esses irmãos pedem perdão para ele e ele fala assim, vós intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou o mal em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar a vida a um grande povo. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. E assim os consolou e falou segundo o coração deles. Então, olha só que lindo, né? Quando Deus reprograma a rota, ele usa as adversidades para o bem. Então, esse rapaz chegou lá no Egito. Se ele não tivesse sido vendido, ele não estaria lá no Egito, né? E ele esteve lá para que a família dele, para que o povo escolhido, para que a geração eleita não perecesse na fome, não perecesse na seca. Então, para que eles fossem sustentados, né? Foi que Deus permitiu tudo isso. Bom, tem a última e mais importante exemplo, porque eu já vou pular para o último, né? Porque já deu 9 horas, eu já vou pular para o último exemplo, que é o fato de os judeus terem rejeitado Jesus como Messias. Então, olha só, Deus planejou enviar Jesus para salvar o seu povo.
mas o seu povo não o recebeu, né? O que está escrito lá no Evangelho de João. Eu vim para aqueles que eram meus, mas os meus não me receberam. Então foi justamente porque o judeu rejeitou, né? O hebreu rejeitou a Jesus, que nós, que não somos desse povo, pudemos conhecer Jesus, né? Nós somos na Bíblia considerados gentios, né? Até que nos tornamos filhos de Deus, pela aceitação da obra do Senhor nas nossas vidas, nos tornamos filhos. E então, aquilo que era para ter dado errado, né? O trajeto que estava errado, Deus planejou um destino. Jesus vai salvar o meu povo. E aí esse povo rejeitou. Então a bênção foi liberada para todos os povos da terra, para todos nós de qualquer continente, de qualquer lugar, né? Então, estava dando errado, só que Deus foi lá e reprogramou, né? E Romanos, a gente tem o nosso texto base aí no Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Mas também, quando a gente olha ali em Romanos, no capítulo 11, né, o versículo 11, ele vai falar que Jesus veio para a salvação dos gentios também, né? Então, se tudo aquilo que tinha no plano de Deus chegou algum momento, o povo desviou do trajeto, serviu para nos abençoar, né? Que é aquela história. Elias passou por ali para abençoar aquela viúva. Então, aquele povo teve aquela atitude, mas serviu para nos abençoar, certo? Então, gente, que a nossa reflexão de hoje possa trazer isso de importante no seu coração, né? Que nós podemos, às vezes por confusão, às vezes por displicência, às vezes por um engano, sair do trajeto que Deus determinou para nós. Mas a misericórdia do Senhor é muito grande e Ele sempre vai recalcular o nosso trajeto para nos levar ao destino programado, né? O que a gente precisa? A gente precisa ouvir as orientações e obedecer, né? E isso serve para tudo. Existe um plano no GPS para o seu casamento, existe um plano no GPS de Deus para a educação dos seus filhos, existe um plano no GPS de Deus para o seu trabalho, para os seus estudos, para todas as coisas. O Senhor tem o trajeto definido. Você precisa ouvir a vozinha do GPS de Deus e descobrir como é que ele fala, porque a vozinha da mocinha do GPS a gente já conhece, né? Agora você precisa se familiarizar com a voz do GPS de Deus e obedecer essas orientações para chegar seguro ao seu destino. Amém? Então vamos orar? Se você tem a possibilidade de orar aí com os seus olhos fechados, com um tempo entregue ao Senhor, vamos fazer isso. Pai Santo, bendito, exaltado, fiel, justo, glorioso, Tu és o amado, Pai, desejado de nossas almas. Não temos outro bem senão o Senhor somente. E nessa manhã trazemos diante de Ti o nosso coração e clamamos a Ti que os Teus planos, os percursos, os trajetos que o Senhor tem definido e o nosso destino estejam claros. Tudo aquilo que gera confusão, engano, medo, displicência, insegurança, a seguir o trajeto que o Senhor determinou, tira de nós, Pai, edificando a nossa fé, fortalecendo o nosso coração, a nossa mente. E em nome de Jesus, que nós possamos ser obedientes às orientações do Senhor para chegarmos em segurança àquilo que o Senhor planejou para nós. Reconhecemos nessa manhã que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas, Pai. Reconhecemos que até aquilo que nós pedimos, que não se realizou, aquilo que nós esperávamos, que não aconteceu, somos gratos por isso,
porque entendemos que dentro dos teus planos, do teu trajeto, do teu percurso, não era possível realizar aquilo porque não nos faria bem, já que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Vamos crer que até quando o Senhor diz não, isso é para o nosso bem. Nessa manhã entregamos um coração obediente ao Senhor, clamando que permaneça conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então, agora, para encerrar, quero deixar o beijo dos aniversariantes. Ontem foi aniversário da Carol, minha linda prima. Minha prima foi a primeira prima que nasceu de todos os meus tchucos, porque eu sou a mais velha, né? Eu vi todo mundo chegando na família. Então, a primeira tchuquinha que chegou em casa foi a Carol. Beijão, viu, Carol? Que o Senhor te abençoe, te guarde, com essa mãe linda que você é hoje, esposa, tudo que o Senhor faça muito mais na sua vida, em nome de Jesus. Segunda-feira, dia 23, é o aniversário do outro tchucão, outro primo, o Bruno. Bruno, que Deus te abençoe muito, viu? Realize os planos e os propósitos dele sobre a sua vida com muita saúde e paz. Dia 25, quarta-feira, aniversário da minha cunhada. Pri, beijão pra você, hein? Olha só, família em festa, todo mundo longe, não vou comer bolo de ninguém. Fala sério, hein? Pri, um beijo, viu? Que o Senhor te guarde, te abençoe e te faça prosperar em todas as coisas. Bom, pessoal, muito obrigada pela companhia. Silvana, minha amiga, minha irmã lá de Avaré, estava aqui na live com a gente. A Rô, o pessoal que ficou por aqui. Minha sogra, gente, beijo para vocês, uma boa semana para todos que estão nos ouvindo. Sábado que vem, 7 horas da manhã, a gente tá aqui de novo na Life FM. Fiquem num ótimo final de semana, Shabbat Shalom.